Olá, a paz do Senhor. Já fiz o devocional de hoje. Hoje, nosso devocional é com o Salmo 56. Então, nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Fica até o final, para a gente estar orando e meditando juntos. Amém? Então, Salmo 56. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque Tua misericórdia se renova mais um dia sobre as nossas vidas. Nos ajude, Deus, a compreender a Tua palavra. Nos ajude na aplicação da Tua palavra. Nos perdoe, Pai, se não conseguimos alcançar aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos falado. Nos perdoe as nossas atitudes. Nós precisamos do Senhor, da orientação do Senhor, para que a gente seja disciplinado, para que a gente tenha sabedoria. É o que nós pedimos nos dias de hoje. Nos dá sabedoria, nos ajude na aplicação do conhecimento em nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está junto comigo nesse devocional e abençoa também cada um dos meus seguidores. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 56 está falando assim, ó: tem piedade de mim, ó Deus, porquanto há pessoas que me afligem. Eles me atacam, me oprimem sem trégua. Esses caluniadores me agridem sem parar. Muitos se insurgem arrogantemente contra mim. Todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu deposito toda a minha confiança, e nada temerei. O que poderá fazer-me um simples mortal? Todo dia escarnecem das minhas palavras. Seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Eles iniciam as hostilidades, espiam-me, vigiando-me meus passos, porque atentaram contra a minha vida. Deixa-os escapar pela desgraça, derruba essa gente, ó Deus, em tua ira. Tu mesmo anotastes o meu lamento, recolhe em teu odres as minhas lágrimas. Ora, acaso não registre tudo em teu livro? Mas meus inimigos baterão em retirada no dia que eu clamar por socorro. E assim ficará claro que Deus está em meu favor. Em Deus cuja palavra eu exalto. No Senhor cuja a palavra eu proclamo. Neste Deus eu deposito toda a minha fé. E nada temerei. O que poderá fazer-me o ser humano? Assumo, ó Deus, os votos que te fiz. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, porquanto me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, a fim de que eu caminhe diante de Deus, na luz que ilumina os vivos. Amém? Então, um salmo que fala sobre confiar em Deus, fala sobre perseguição dos inimigos, né? Como os inimigos tramam perseguição contra os escolhidos de Deus. É algo que sim, que acontece, mas a gente precisa utilizar aquilo que Deus nos deu, as armas que o Senhor nos deu: oração, intercessão, jejum, proclamação da palavra. Então, esses dias Deus tem me levado muito a proclamar o Salmo 91. Logo pela manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é proclamar o Salmo 91. Então, talvez o que está faltando para nós é um posicionamento com as armas que Deus tem nos dado. A palavra de Deus é uma espada, então nós devemos utilizá-la em todas as áreas da nossa vida. E se você está sentindo uma opressão forte, uma pressão, muitas pessoas falando contra, caluniando, use os salmos, leia os salmos, principalmente para si mesmo, leia em voz alta, para você compreender também aquilo que o salmo está falando, para que sua alma também não fique perturbada e te leve a um outro lugar. Então, confie em Deus. Esse é um salmo falando sobre como Davi confiou em Deus, como ele escreveu também tudo aquilo que o angustiava, porque se tornou um salmo. Ele escrevia para o Senhor e ele confiava que Deus iria responder. Então nós também podemos escrever aquilo que nos angustia, nós podemos falar diante do Senhor, deixar aos pés do Senhor. Tem um caderno de oração onde você anota as suas orações, e eu tenho certeza que quando você voltar lá, quando isso tudo passar, você superar, você vê quanto que Deus foi fiel na sua vida. Você vai ler e você vai recordar desse momento. Eu tenho alguns cadernos de oração, e quando eu olho assim no início da minha caminhada, as orações que eu fazia, e que Deus responde, algumas respondeu rapidamente, outras nem tão rápido assim,
outras não respondeu, mas eu tenho certeza que foi para o bem, que às vezes a gente pede coisas ao Senhor que não está ainda no tempo, né? Mas Deus responde e Deus age a nosso favor, principalmente situações assim, onde as pessoas estão nos caluniando, nos afrontando, falando coisas sobre nós. Deus é o Deus que dá a resposta correta. Nós precisamos, então, confiar no Senhor. Eu deposito toda a minha fé no Senhor e não temerei. E o inimigo, ele sim, ele ameaça, principalmente se estamos no caminho certo. Se você está sofrendo com ameaças, com calúnia, com difamação, saiba que essas coisas acontecem com as pessoas que estão no caminho certo. Se não tem oposição, talvez aquilo que a gente está fazendo não é relevante, né? Mas se tem sim uma oposição, se tem pessoas falando contra, se tem situações surgindo do nada, estava tudo normal. Porque você começou a ler a Bíblia, você começou a fazer devocional, começou a orar, começou a se posicionar no mundo espiritual, as coisas começaram a acontecer. E aí fora, né, no nosso mundo que a gente vive, o carnal, né, o físico, às vezes podem acontecer situações que você vai falar assim, não, isso aqui não é normal. É por causa que eu me posicionei espiritualmente e é onde a gente precisa ter força para prosseguir, perseverar. Quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, tudo eu posso suportar, porque é o Senhor que me fortalece. E Deus é uma fonte inesgotável. É um recurso que a gente pode sempre estar buscando. É estar na presença de Deus, porque Ele nos fortalece em todas as circunstâncias. Então nós podemos contar com a presença de Deus, com a mão de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse discernimento. Nós estamos aqui buscando do Senhor fortalecimento. Nós sejamos fortalecidos pelo Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra. Que nós venhamos entender e compreender a vontade do Senhor para nós. Nos dá sabedoria e conhecimento na aplicação da Tua palavra em nossas vidas. Nos ajude a discernir, Senhor, a Tua vontade para nós. Que nós venhamos ter a verdadeira comunhão com o Senhor. Abençoa cada pessoa desse devocional, cada um dos meus seguidores, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Se meus vídeos têm te ajudado, deixe seu like, seu comentário, curta, compartilhe com alguém para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Que Deus te abençoe.